Neste vídeo, eu vou passar várias dicas e várias técnicas para lidar com a ansiedade e a crise de pânico, ensinando como você lidar com seus pensamentos. Então, o tema deste vídeo é pensamentos automáticos. Cleto, o que é automático? É aquele pensamento que vem sozinho. Então, por exemplo, você está diante de uma situação que gera ansiedade, vem os pensamentos automáticos. Esses pensamentos, eles alimentam a sua ansiedade e muitas vezes criam a sua ansiedade. Então, toda sensação de medo, de perigo, tem um pensamento por trás gerando aquilo. Por exemplo, quando a pessoa tem a crise de pânico, às vezes começa a crise de ansiedade, começa com um batimento cardíaco acelerado. Aí o que a pessoa tem? Vem um pensamento automático de que pode ser um infarto. E aí vem um outro nome para a gente dar para esses pensamentos automáticos, que é o pensamento de catastrofização. Então, toda vez que você estiver com muita ansiedade, você está dominado pelo pensamento automático de catastrofização. O que é isso? É pensar no que pior pode acontecer. Se meu coração está um pouco acelerado, pode ser mil coisas. Pode ser que eu esteja cansado, pode ser que eu subi uma escada, pode ser que eu esteja um pouco ansioso e até pode ser, não é que não pode ser, até pode ser um infarto. Mas o que acontece na mente da pessoa que tem o pânico, que tem a ansiedade muito forte, fica repetindo aquele pensamento automático de que é um infarto. Meu Deus, e se for um infarto? Porque minha vizinha teve um infarto, porque não sei quem da minha família morreu de infarto. Aí o que ela vai fazer? Ela vai ficar presa no pensamento que é um infarto, que pode ser um infarto. Ou seja, ela entra num filme de terror de infarto. E aí, aquilo que era uma possibilidade, porque a gente sempre tem que levar em conta que a gente pode algum dia ter um infarto. Então, é uma possibilidade. Mas se a pessoa fica pensando repetitivamente, ela deixa de ser uma possibilidade e começa a se tornar uma certeza, porque não tem um espaço para ela pensar o positivo. Qual seria o positivo? Simplesmente colocar o ou não. Pode ser um infarto ou não. Então essa é a primeira dica. Você questionar aquilo que você tem como certeza que é um infarto. Pode ser um infarto ou não. E ao contrário, quando a pessoa fica só pensando que pode ser um infarto, e se for um infarto, começa a se tornar uma certeza. Quando se torna uma certeza, ela tem que correr desesperadamente para o hospital, porque na cabeça dela, ela está tendo um infarto. Então você veja o poder dos pensamentos automáticos catastróficos. Eles são nossos maiores inimigos. E assim para todos os meses. Eu tenho medo de sair em público. Porque vem o pensamento automático, catastrófico, que vão ficar me observando, que vão ficar me julgando, que vão ver algum defeito em mim. Aí então eu fico tímido, eu fico com fobia social. Aí eu tenho medo de andar em elevador. Por que alguém teria medo de andar em elevador? Porque vem pensamento automático, catastrófico, e se o elevador ficar travado, se ele ficar preso, se eu morrer sufocado lá dentro. Ou seja, não existe ansiedade sem um correspondente de pensamento catastrófico. Então esse é o principal motivo de eu estar passando esse vídeo para vocês sempre questionarem ou prestarem atenção que tipo de pensamento automático está surgindo na sua mente, porque a grande maioria dos seus medos nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Por exemplo, às vezes você pega a pessoa que acha que tem um infarto e ela já teve várias crises, por exemplo, de pânico, achando que era infarto, e às vezes você pergunta para ela, quantas crises mais ou menos você teve? Faz quanto tempo que você tem esse pânico? Ah, faz uns 2 anos. Tá, você teve quantas crises? Ah, quase 2, 3 por semana. Quantas vezes foi infarto? A pessoa, nenhuma. Mas então não é nem 50%, é uma chance, vamos supor que ela teve 50 crises e nenhuma foi infarto. Então, mas pode ser, então é uma chance dividida por 50, que dá um número de 0,0. Agora, para a pessoa, quando ela está só pensando que é um infarto, que é um infarto, que é um infarto, vira uma certeza. Por isso que a gente chama isso de distorção cognitiva. Isso não é a realidade. Pensamento real é aquele que leva em conta as coisas positivas que podem acontecer e as coisas negativas que podem acontecer. Mas na nossa mente, os pensamentos negativos, eles vêm sozinho. É igual o mato. Mato você não precisa plantar. Você planta uma planta lá, vai vir um monte de mato. É a mesma coisa que a nossa mente. Se a gente não cultivar pensamentos positivos, não trabalhar nossas crenças, que muitas vezes são crenças de desamparo, desamor, desvalor, incapacidade, aí a pessoa vai
alimentando esses pensamentos negativos e vivem em conta disso. E aí você fica uma pessoa muito ansiosa, porque a todo tempo você fica pensando que algo terrível está para acontecer e não se questiona se esse algo terrível está para acontecer, ele tem alguma base na realidade. Então a gente pergunta, mas da onde você tirou que é um infarto? Mas da onde você tirou que você tem algum defeito? A gente questiona, esse é o poder de fazer perguntas. O poder de fazer perguntas certas pode te livrar de um monte de sentimento, de ansiedade e ajudar você a pensar da maneira correta. Aqui não é ser otimista ou pessimista, mas levar em conta o pensamento realista. Pode ser um infarto ou não. Eu estou com medo porque minha mãe vai viajar, pode sofrer um acidente, a estrada está perigosa. Pode sofrer um acidente ou não. E aí quando você coloca o ou não, parece que é 50% de chance de acontecer e 50% de não. Mas aí quando você vai dando sequência, quantas vezes a sua mãe viajou e quantas ela teve esse acidente? Ela viajou mais de 100, não teve nenhum. Então, mas tem a possibilidade de ter hoje. Então é uma possibilidade dividido por 100. Então vocês veem, quando a gente vai colocando na prática, nossos pensamentos eles são muito exagerados. E aí eles fazem a gente sofrer por coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Então preste atenção, esse vídeo é focado nos pensamentos automáticos que estão por debaixo de crenças negativas. Por exemplo, uma crença que a pessoa quase que está para morrer a qualquer momento. As pessoas com pânico ficam se vigiando porque parece que elas estão para morrer a qualquer momento. E não estão, porque quem está nessa situação é quem está, por exemplo, numa UTI. Essa pessoa sim, a qualquer momento ela pode morrer porque os aparelhos podem falhar. Então isso é muito importante, quero que fique na mente de vocês se questionando. Será que esse pensamento é correto? Tem alguma outra maneira de explicar o que está acontecendo comigo? Sem falar que é infarto, sem falar que é câncer, sem falar que é AVC? Então, essa outra maneira de explicar seria a ansiedade. Mas como a pessoa tem sensações físicas muito fortes, ela tem uma sensação como se fosse tipo de um pressentimento. Não, acho que é verdade mesmo isso que eu estou pensando. Então, isso é muito perigoso porque você pode estar dando vida a um fantasma, que são pensamentos de coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Então essa é a mensagem desse vídeo. Então me acompanhe nas redes sociais, esse vídeo é essencial para lidar com a ansiedade e para vencer a crise de pânico, que é o quê? Quando a pessoa acredita nos pensamentos negativos e aquilo se torna uma realidade só na mente dela. Ela vai lá no hospital, chega lá, faz todos os exames, coração, pressão, tá tudo normal. E a pessoa fala, o que aconteceu comigo? Ela foi invadida por um alarme, mas um alarme falso, ok? Então é isso aí, espero que tenha ajudado nesse vídeo.